Hoje eu vou ensinar vocês a como resolver o problema número 10 do CSS Bullet. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, gente, para a gente resolver o problema é o seguinte: a gente vai primeiro apagar isso aqui, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: vai ser mudar a cor de fundo. Então eu vou colocar o body, tá? Colocar a cor dela na cor de vinho, né? No caso é essa cor aqui. Colei. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte: já que já tem uma div aqui, tá? Eu vou colocar um ID dela como um ID base, tá? No caso ela vai ser a base daqui da gente. Então eu vou colocar aqui, tá? Hashtag como ID base. E aqui eu já vou aproveitar e colocar a margem em 0 e o padding também em 0. Vocês podem ver que ficou bem encostadinho. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou ter que descer isso aqui, tá? Para baixo. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar o position dele, tá? Como absolute. Vou colocar o top dele como 67%. E eu vou colocar o left em 50%. E como vocês podem ver, ele ficou quase exato, tá? Eu quero que ele fique centralizado. Então o que a gente vai colocar o transform, translate, e vai colocar em menos 50%. E como vocês podem ver, já ficou centralizado, tá? Então o que eu vou fazer agora é aumentar a distância. No caso aqui eu vou aumentar para 300 pixels, tá? E como vocês podem ver, ele já ficou no tamanho correto, tá? Que no caso vai ser a base da gente. Vou modificar a cor dela, tá? Para colocar a cor que é para ser. Coloquei aqui. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai criar a coluna, que no caso é essa parte de cima aqui, tá? Então eu vou copiar isso aqui, vou dar um enter, tá? O bom é você escrever, tá? Para quem não sabe muito bem. E aqui eu vou colocar como coluna. Coloquei como coluna e vou fazer a div coluna. E dentro da div coluna, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou colocar o tamanho dela, da largura, de 100 pixels, 1900 pixels, e aqui a altura a gente vai colocar em 250 pixels. Como vocês podem ver, eu acredito que vocês não estão vendo nada, tá? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou colocar logo uma cor para ela, tá? Para vocês identificarem, já que a gente já definiu a altura e a largura. E eu vou colocar uma cor diferenciada, tá? Só para vocês identificarem. Como vocês podem ver, já identificou onde está ele. Então o que a gente vai fazer agora, colocar um position, um absolute também. E agora o que a gente vai colocar o top em 33 pixels. Pixels não, perdão. 33%, tá? E o left dele em 50%. Como vocês podem ver, ele está torto. Então o que a gente vai fazer é a mesma coisa. Vou copiar isso aqui, tá? O transform translate. E eu vou colocar aqui. E como vocês podem ver, já ficou centralizado. Depois de ter feito isso, eu vou modificar a cor dele, tá? Como vocês podem ver, tá bem centralizadozinho. Vou pegar aqui, vou colar a cor. E como vocês podem ver, já foi feito a base. Então o que a gente falta é colocar as bolas. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar aqui, tá? Vou abrir mais uma div. Vou copiar essa daqui e eu vou colar ela aqui. E em vez de ser coluna, no caso eu vou colocar bola esquerda. E aqui, em vez de ser coluna, eu vou colocar bola esquerda. Pronto. Ter feito isso, o que a gente vai fazer? Colocar uma div bola esquerda. Abrir as chaves aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou colocar logo a cor, tá?
para vocês identificarem melhor. Eu vou colocar a cor dela aqui, no caso é essa. Então, vou copiar, vou colar aqui. Como vocês podem ver, não está vendo nada, porque a gente não colocou as proporções, tá? Então a gente vai colocar essas proporções agora. No caso vai ser width de 100 pixels e a largura também, tá? A gente vai colocar de 100 pixels. Vou colocar a posição dela como absolute e agora a gente vai começar a fazer a primeira modificação, que vai ser o border raios. E vai colocar ela em 50%. E como vocês podem ver, já foi criada a primeira bola. Então o que a gente vai fazer é posicionar ela. Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: já que a gente já está com o absolute dele, a gente vai colocar o top em 50%. Vocês podem ver, já chegou na metade. Então o que a gente vai fazer é modificar o lado. No caso, vou colocar ela em 25%. Aí você pode me falar, ela não ficou centralizada. Por quê? Porque ela vai pela ponta, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: colocar o Translate Transform também, para ele centralizar a da horizontal, tá? E como vocês podem ver, já pegou a primeira. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai modificar a de dentro. Então para modificar de dentro, eu vou colocar uma div aqui, tá? Vou copiar aqui só para facilitar para a gente. Modificar como bola esquerda dentro. E aqui a gente vai começar a fazer a modificação. Colocar a div. E agora a gente vai escrever o que a gente escreveu aqui, tá? Se quiser copiar e colocar manualmente, não tem problema não. Eita. Descer aqui, vou colar bola esquerda dentro. Vou abrir aqui. Então o que a gente vai fazer primeiramente, tá? Vai ser as configurações de padrão. Como a gente colocou em 100%, a gente vai colocar o width dela, tá? Em 60%, tá? 60% não, 60 pixels, tá? Vou colocar em 60 pixels. Colocar a altura em 60 pixels. E eu já vou colocar a cor para vocês identificarem. Vou colocar o black. A cor dela é um laranja, então a gente vai pegar a cor laranja e vai colar aqui. Como vocês podem ver, ele já entrou em sintonia. Então o que a gente vai fazer agora é colocar o border raios. E como vocês já devem imaginar, vai ser em 50%. Pronto, já criamos a bola. O que a gente falta é posicionar ela. Então o que a gente vai usar é o absolute, tá? O famoso position absolute. Então a gente vai começar a configurar o top, tá? Como ela tem que ficar centralizada, a gente vai usar metade e metade. Então a altura dela vai ser de 50 pixels. O left em 50 pixels. E como você deve imaginar, né? O que a gente vai utilizar é o Translate Transform, para ele centralizar a parte de dentro, para centralizar na parte do meio da bola. Então o que a gente vai colocar aqui, tá? A primeira parte foi, falta só a segunda. A gente vai colocar aqui dentro uma vírgula, colocar menos 50% também. E como vocês podem ver, a gente já conseguiu a primeira bola. O que falta são as outras duas. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai colocar quase a mesma coisa desse, tá? Eu vou copiar aqui, vou dar um espaço e vou colar o segundo. E em vez de ser bola esquerda, eu vou modificar essa palavra para centro. Vou pegar aqui essa palavra esquerda e colocar como centro aqui, e aqui também vou colocar como centro. Pronto. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Basicamente vai ser o seguinte, tá? A gente vai
como se fosse copiar isso aqui, tá? Só que a gente vai fazer de uma maneira manual. Então a gente vai colocar a div aqui e a gente vai pegar essa palavra aqui para nos ajudar, tá? Vou pegar essa palavra de bola, vou colocar como centro. Vou abrir as chaves aqui. Pronto, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar esses códigos aqui, tá? O que foi da esquerda, a gente vai colar aqui, tá? Então o que a gente vai fazer é só modificar algumas coisas, tá? Que no caso vai ser o top e o left. No caso, o top eu vou colocar em 16, tá? Ponto 5. Vocês podem ver, já ficou na altura. E aqui, em vez de ser 25, vai ser em 50, porque ela é a metade. Vocês podem ver, já ficou a segunda bola. Então o que eu vou fazer é modificar a cor dela aqui, tá? Eu estou fazendo de uma maneira um pouco mais rápida, tá? Mas vocês podem fazer de uma maneira manual, tá? Não tem problema nenhum, é até melhor, porque ajuda a exercitar, tá? A segunda aqui, que no caso vai ser como bola centro, né? Vou copiar essa aqui, não vou até fazer melhor, vou copiar essa parte de cima aqui, tá? Vou descer aqui, pulei, aqui, no caso eu vou colocar centro. Por quê? Para modificar, para entender que é o do centro, tá? Então vou abrir aqui, tá? Como vocês podem ver, a gente já colocou, tá? Uma div dentro da outra div. Então eu vou copiar essa parte aqui. Já tem aqui, vai ser basicamente as mesmas medidas, tá? O que vai mudar vai ser algumas questões de posicionamento e de cor também, tá? E o que eu vou fazer é o seguinte: basicamente só vou mudar a cor. Vou pegar aqui, vou modificar a cor, e como vocês podem ver, o segundo já foi feito, tá? E a mesma coisa vai ser o último agora, basicamente. O que vai mudar, como eu disse, só a questão de posicionamento. No caso, a parte de fora, a parte de dentro não precisa ser modificado, tá? Por quê? Porque a gente já está modificando dentro da div. Então, vou copiar aqui novamente. Vou abrir aqui o último. E em vez de aqui ser centro, vou colocar direita. E aqui também colocar direita. Ter colocado esses dois, vou copiar a primeira aqui, tá? Vou descer aqui embaixo, vou abrir a próxima div e eu vou colocar bola direita. Abrir as chaves aqui, tá? Então vou copiar basicamente a mesma coisa que está aqui, vou colar aqui. E o que a gente vai fazer é modificar as posições. No caso aqui vai ser no valor de 75, tá? Quase no final. E aqui, como o top, tá? Eu vou descer ela para 50%. Como vocês podem ver, já desceu aqui, tá? A cor a gente modifica para essa cor aqui. Já modificamos. E o que a gente vai fazer agora é colocar a próxima div e hashtag colocar bola direita, abrir aqui, colocar dentro. Coloquei aqui. O que eu vou fazer agora é copiar esses mesmos valores, vou pegar aqui, descer e vou simplesmente colar. Pronto. Depois de ter colado, vou modificar a cor dela com essa corzinha laranja. E pronto, está feito. Essa posição aqui, tá? O cara que segura o Shift para poder modificar aqui, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele está exatamente como era para estar, tá? Pelo que eu vi aqui, não tem nada de errado. Então, resumidamente, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver outro vídeo, deixa aqui nos comentários também. Então é isso, valeu, falou e até
Até mais.